Começa agora Papo de Closet. E o primeiro tema que a gente vai conversar hoje é sobre como eu saí do 44 e hoje eu visto 34. Antes de contar como foi o processo, consegui chegar no 34, eu vou voltar lá atrás e vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei a vestir 44. Eu tive 2 gestações ao longo da vida. A primeira, eu engordei bastante na gravidez. Eu tive pré-eclâmpsia na primeira gravidez. Na segunda, eu engordei também, uma quantidade que o médico não considera saudável, mas estava ali na risca. E antes de engravidar, eu já estava sobrepeso da minha segunda gravidez. Mais ou menos sobrepeso, antes de engravidar da Maria, eu estava pesando 83 quilos. Na gravidez da Maria, eu cheguei a 92. Após o parto, eu consegui manter ali no 86, 87, 88, no máximo ali. E nisso, eu vestia 44. Eu tenho 1,65 m e com 86 quilos é um sobrepeso alto para o meu tamanho. Ganhei Maria Tereza, tive novamente um início de pré-eclâmpsia, só que dessa vez foi melhor assistido, melhor tratado, então foi algo mais calmo do que da primeira vez. Ganhei a Maria Tereza, passei pelo processo para me recuperar do pré-eclâmpsia, seguimos a vida e a ansiedade da maternidade, a vida, do cotidiano ali. Eu descontava tudo ali na comida, não queria fazer exercício, não queria fazer nada, só queria saber de comer, dormir, cuidar de menino. E eu fui me desleixando cada vez mais, cada vez mais. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu preciso tomar alguma atitude e procurar ajuda. Tentei, ir sozinha não conseguia, porque eu ia uma semana, falhava 2. Eu ia 2 dias e faltava o resto da semana na academia. Eu tentava fazer dieta, fazia drenagem, ia fazendo tudo que me falavam que dava certo. Ia lá, fazia aqueles aparelhos no abdômen, nas gordurinhas localizadas, enzime, tudo que falasse, o chá do milagre, eu tava tomando. E não resolvia. Aí eu resolvi procurar ajuda médica, realmente de quem sabe, quem entende e quem poderia me ajudar. Primeiro passo, eu fui na nutricionista, ótima minha nutricionista, apaixonada por ela. Ela cuidou da minha alimentação, passou tudo que eu tinha que fazer, como eu deveria comer. Eu sempre fui totalmente errada, eu não sou de tomar café da manhã. Eu falho o almoço. E aí, a partir das 6 horas da tarde em diante, eu tô comendo. Então, eu comia totalmente errado. Eu comia errado. Eu queria comer coisas mais fáceis, que era o iFood. Sanduíche, pizza, tudo que é gostoso. E eu não me preocupava mais comigo. Então, a minha nutri começou, a minha dieta, comecei fazendo tudo certinho. Só que não estava indo. Por mais que eu estava sendo assistida, por mais que eu estava indo à academia, não estava indo com a frequência que eu deveria estar indo, mas eu estava indo. E não funcionava. Eu perdia, mas eu perdia pouco. Aí eu estava no efeito sanfona. Eu ia, voltava. Abaixava o peso, de repente ele subia de novo. Aí eu procurei uma ajuda de um médico específico, que é um endócrino. Ele trabalha nessa área de emagrecimento mesmo específico. Quando eu comecei com o médico, passei pela consulta, fiz todos os exames, fiz tudo ali certinho. Aí eu comecei o tratamento. Primeiro foi uma série de vitaminas, foi
um mix ali de remédios, de suplementos. Aí eu comecei a perder o peso, comecei a ver evolução. Aí juntou o trabalho da Nutri com o trabalho do meu endócrino. Eu precisei tomar a canetinha, né? Não só para emagrecer, mas porque eu tinha problemas ali na saúde que precisava ser tomado. Porque só com a ajuda de dieta, de treino, não ia funcionar. Então eu precisava tomar um remédio. Comecei a tomar um remédio. Tomei, acho que 1 ou 2 ciclos da primeira canetinha. Tomei ela, emagreci um tanto. Cheguei nos 76, perdi 10, assim, em 2 meses, mais ou menos. Os números exatos, praticamente isso. Perdi 10 quilos em 2 meses, vamos dizer assim. Aí, ainda não era o suficiente, eu ainda estava fora do meu peso ideal, eu ainda queria mais. Porque quando a gente começa a ver evolução, a gente tá ali sempre querendo, né? Não, agora eu quero o corpo perfeito, agora eu quero chegar onde eu sempre quis. E continuei sendo assistida pelos meus 2 médicos, pela Nutri, pelo endócrino. Passei a tomar a segunda canetinha, tomei a segunda canetinha, a famosinha do momento e agora. Tomei um ciclo dela para complementar todo o meu processo de emagrecimento. Eu tomava praticamente 2 vezes na semana vitamina, suplementos. A minha alimentação mudou 100%. Continuo não gostando de tomar café da manhã. Não tomo. Continuo. Mas a minha Nutri foi lá e ajustou todo o meu cardápio, toda a minha rotina. E fui seguindo tudo que foi me passado. Então, eu não emagreci do nada. Não emagreci somente com a ajuda da caneta, só com a ajuda da academia. Não emagreci somente com a alimentação. Então, foi tudo assim, um conjunto. Eu precisei passar por todos os processos para me conseguir chegar. Se eu não tivesse procurado o endócrino, eu ia estar ali lutando por mais tempo, somente com a Nutri, com a academia, eu iria chegar a algum resultado, iria sim. Mas a minha questão era por saúde mesmo. Eu precisava de um acompanhamento, de um remédio para poder me ajudar a acelerar o processo, para poder me ajudar ali a emagrecer, porque não somente a academia, a Nutri, a alimentação não ia me ajudar a chegar até onde eu queria. Enfim, tomei todos os medicamentos corretos, com prescrição médica, com acompanhamento médico, conforme todos os meus médicos mandaram, prescreveram, na dose certa, não extrapolei, não pedi a mais, não fiz nada do que não deveria ter sido feito. Pronto, cheguei num quilo que estava ótimo, queria aquele tanto, consegui chegar nele, cheguei. Após tomar o remédio, parei porque eu não precisava mais, então eu comecei o desenvolvimento de perca de peso natural, sem precisão de ajuda de nenhum medicamento. E aí eu continuei perdendo peso ali só com a ajuda da alimentação e da academia. Pronto. Cheguei lá no peso que eu queria. Só que quando a gente perde peso demais, a gente sabe que tudo despenca, tudo vai junto com o quilo. Só que o quilo vai embora e as coisas ficam tudo aqui despencada, né? E o meu desejo era poder arrumar meus seios, arrumar minha barriga, porque agora eu não tinha barriga, mas eu tinha muito excesso de pele. Eu sempre me incomodei muito com a minha papada.
ela tinha sumido, mas o excesso dela tinha ficado aqui ainda, um tiquinho ali. Eu sempre quis ter cintura fina, eu não tenho a cintura fina. Ou melhor, eu não tinha a cintura fina. Hoje eu já tenho. Eu queria fazer aquela lipoenxertia, que é aquela que a gente retira o excesso de gordura que ainda tem no corpo, e enxerto nos glúteos. Eu queria retirar o excesso de pele. Os meus seios, por causa da gestação, eles já tinham cedido a prótese. Tinha dado muito excesso de pele também nos seios, porque eu engordei muito, eu emagreci muito. Então eu resolvi, depois que eu consegui chegar na onde eu queria chegar, no peso que eu queria ter chego, eu resolvi, não, agora eu vou procurar um médico pra gente poder alinhar o restante do corpo pra gente ficar 100% ok. E aí eu procurei um médico, fiz consulta, cheguei lá, o meu médico me explicou alguns pontos que eu não sabia. Voltando lá atrás, antes de ter a Maria, eu já tinha feito uma lipo, já tinha colocado silicone, eu já tinha feito a lipoenxertia, já tinha enxertado ali o restante da gordura nos glúteos. E eu não cuidei. Então, antes de todo esse processo todo, eu já tinha feito uma lipo. Eu me descuidei, não cuidei, deixei tudo rolar, engravidei da Maria e tal. Então, aí a história você já sabe. Enfim, aí dessa vez cheguei no meu médico, outro médico, preferi escolher outro profissional. Cheguei no médico, contei pra ele minha história, contei pra ele o meu processo de emagrecimento, contei pra ele da minha plástica anterior. E ele falou pra mim, me explicou algumas coisas que são pontos importantes, que hoje eu entendo que se eu tivesse feito tudo isso lá atrás, hoje eu já estaria bem, não precisaria ter passado de novo por uma cirurgia plástica. A plástica, ela não emagrece ninguém. A plástica não serve para retirar a gordura e deixar a pessoa 100% fina, magra, do jeito que a pessoa quer. Se a pessoa quer uma plástica para ela ficar assim, 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 ela tem que começar a rever antes como ela tá, como tá o peso dela, se ela tá do tanto certo ali. Que tudo isso conta para o resultado da sua cirurgia plástica. Quando eu procurei meu médico para poder fazer a plástica, depois de todo o processo de emagrecimento, cheguei lá e eu ainda estava 5 quilos acima do meu peso ideal. Então ali começamos mais um trabalho, comecei a focar mais, a pegar pesado ali na academia, mudei a dieta para emagrecer mais, para me conseguir fechar os 5 quilos que estavam faltando. Consegui chegar aos 5 quilos e passei os 5 quilos. Perdi um pouco a mais do que eu deveria ter perdido. Fiz a plástica, fiz o meu abdômen como eu sempre quis fazer. Alinhei com o meu médico que eu não queria o abdômen total, queria algo mais sutil, mais delicado, mais fino. Não que eu me importasse de fazer ele inteiro, mas eu queria assim. Se tinha possibilidade, então eu queria fazer o menor que fosse possível. Fiz ele, o mini abdômen. Falei pra ele como eu desejava que ficasse a minha prótese, silicone. Assim ele fez. Eu pedi pra ele que eu queria ser um corpo mais slim, mais fininha, mais magrinha, mais pequenininho. E não tenho o que reclamar do meu médico, foi perfeito. E falei pra ele do meu desejo. Sempre tive um desejo de ter cintura fina. Eu me considerava uma pessoa quadrada. Sempre. E aí ele me passou uma estratégia que poderia dar certo, poderia ficar bom, mas que eu teria que fazer também certos cuidados para me conseguir o resultado que realmente me interessava.
Então eu fiz remodelamento costal, eu fiz a prótese de silicone, fiz o mini abdômen, fiz uma mini lipo, porque não tinha gordura suficiente para tirar, mas eu retirei ali um pouco. E aí a gente conseguiu enxertar um pouquinho na bunda, mas também não foi aquela coisa, porque eu não tinha gordura o suficiente para eu poder fazer a lipo enxertiva. E fiz também uma tecnologia para ajudar na elasticidade da pele, para ajudar a pele a voltar como era antes. Então foi assim que eu consegui chegar nos 34. Não foi só a dieta, não foi só a academia, não foi só o remédio. E também não foi somente a plástica. Tudo precisou um do outro para mim chegar até aqui, nos meus 34. E com isso mudei tanto a minha mentalidade quanto o meu corpo. Hoje eu já penso diferente em vários aspectos. Hoje eu me enxergo diferente. Hoje eu já penso que eu poderia ter sido diferente. E hoje eu acredito mais em mim, porque hoje eu sei que eu consigo. O que eu quiser, hoje eu consigo. E eu acredito também que para você que está assistindo esse vídeo, se você está com vontade, se você tem vontade, se você está precisando sair da sua zona de conforto, vai, que você consegue. Porque todas nós conseguimos. E esse foi o Papo de Closet de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal. Até o próximo papo.